Amém. Eu acho que o pastor tem feito fantasma aqui. Mas tá bom. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja com todos. É repetitivo, mas é verdade. Depois da minha igreja, essa é uma das que eu mais gosto de estar. Talvez é uma das que eu mais tenha estado também. Espero que os irmãos não se cansem de mim. Pretendo voltar outras vezes. Amém. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu não fico cansado de falar para vocês as mesmas coisas, porque isso dá segurança para vós. Eu me lembro de Jorge Tadeu. Ele falou assim: um dia depois da pregação, um irmão o parou na porta e falou: pastor, você se lembra que você pregou essa mensagem o mês passado? Ele falou: eu me lembro sim. Você já está a praticá-la? Português? Português, você já está a praticá-la? Aí ele falou: eu como pão todo dia. Nós brasileiros poderíamos dizer: eu como arroz todo dia. Pode comer arroz todo dia. A gente come arroz todo dia, feijão todo dia. Então a palavra de Deus não deveria nos cansar nunca. A mesma palavra, o mesmo pastor, não nos deveria ser cansativo. Deveria nos fortalecer e nos levar à prática. Eu gosto muito de falar sobre libertação, sobre guerra espiritual, sobre quebra de maldição. E o que eu vou falar hoje, eu acho que é mais ou menos desse sentido, mas é um outro lado, é o lado inverso. Se eu não avisar isso, talvez os irmãos não entendam que eu estou falando de libertação. Aliás, estou falando de libertação para crentes, porque o nosso texto, Jesus Cristo usou para ensinar os seus próprios discípulos. Isso significa que os discípulos precisavam desses princípios. Quantos são crentes de verdade aqui? Crente de primeira. Quantos crentes de primeira nós temos aqui? Deixa eu contar uma historinha para os irmãos. Quando eu cheguei em Sertãozinho, um dos primeiros amigos que eu tinha na igreja foi uma pessoa que havia feito uma decisão na nossa igreja, através do pastor Deval, mas ele não se tornou membro da igreja porque a esposa dele já era de uma outra igreja. Mas quando ele me viu ali, e nós era pobre, né, pastor Edith? A gente era pobre para o ideal. Ele foi uma das pessoas que mais me ajudou inclusive a comprar o meu primeiro carro. Ele se ofereceu, chegou ali, o dia que ele se representou a mim, ele falou: pastor, se você precisar de um amigo, conte comigo. Você precisar, me procura. Ele era vendedor de bois para matadouro. Frequentemente eu passava na minha casa, deixava 2 quilos de carne, deixava um queijo e tal. Aí um dia eu não tinha carro. Um dia chegou o cunhado da Dirce, que hoje está desviado, mas que me foi muito útil durante muito tempo, e eu não consigo imaginar aquela alma indo para o inferno. Está distante de Deus, prostituição e tal, mas eu acho que Deus não vai esquecer dos serviços dele. Então ele um dia chegou na minha casa, falou:
pastor, você não pode ficar aqui sem carro. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Ele falou, quanto que você tem? Quanto você teria? Vamos imaginar aí hoje um carro de 15 mil reais, eu teria 5 mil. Ele falou, eu te ajudo. Aí eu lembrei da palavra do Walter. Fui lá no Walter e falei, Walter, você se ofereceu para me ajudar e eu estou precisando de você. O que você precisa? Falei, eu preciso. Não tive coragem de pedir 10, né? Não tive coragem. Falei, eu preciso de 5 mil. Ele fez o cheque imediatamente e me deu. Falei, como é que eu vou te pagar isso? Ele falou, quando você não tiver mais dívida para pagar, você me paga. Realmente, não paguei. Então, o Erlei me deu mais, me emprestou, o Erlei eu paguei, né? O Erlei me emprestou mais 5, compramos aquele carrinho. Mas voltando para a história do Walter, ele era cristão, fervoroso, mas continuava encharcado na cerveja. E um dia lá no bar, com os velhos amigos do bar, um chegou para ele e falou, Walter, eu ouvi falar que você virou crente. Ele falou, eu virei crente. Ele falou, dizem que na Bíblia tem uma parte lá que fala que se bater do lado direito do crente, ele tem que virar outro lado. É verdade isso? Ele falou, é verdade. O camarada deu um tapa na cara dele. Ele falou, isso é verdade, mas é com crente de primeira, e eu sou de terceira. Aí vocês imaginam o que deu, né? O Walter está lá, ainda está vivo, de vez em quando a gente encontra, bate papo. Hoje, graças a Deus, ele não bebe mais. Hoje eu acho que se não é de primeira, pelo menos de segunda, ele deve ser. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. A partir do primeiro versículo, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Amém? Amados, existem muitas igrejas e muitos pastores hoje que provavelmente faz anos que não falam mais no céu.
Porque eles estão tentando criar um céu aqui. Estão tentando criar uma igreja de pessoas ricas, saudáveis, bonitas, cultas, e por aí adiante. E se a gente escuta a pregação das pessoas, nós perdemos até o interesse na eternidade, perdemos até o interesse de ir para o céu. Aliás, faz alguns anos que eu fui convidado para ouvir a ministração de um certo missionário brasileiro que tinha estado muito tempo na África e estava de volta no Brasil, e eu até fui com grande entusiasmo, né? Era mais jovem, né? E chegando ali, o pastor, quando subiu no púlpito, a primeira expressão dele foi: quantos aqui gostariam de ir para o céu? E eu fui um dos primeiros que levantei a mão, e alguns me acompanharam. E eu hoje entendo porque algumas pessoas não levantam a mão quando o pastor pede para levantar, porque às vezes é pegadinha, né? Tem muito pastor que gosta de pegadinha, deixa os crentes assim meio que humilhados. Aquele missionário falou: eu não quero ir para o céu. Mas depois de ouvir toda a pregação dele, eu continuo querendo ir para o céu e me preparando para o céu. Amém. Porque Jesus falou: eu vou preparar-vos um lugar, e quando eu for vos preparar um lugar, eu virei e voltarei. E o apóstolo Paulo falou: eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, eu sei que ele foi até o terceiro céu e viu coisas maravilhosas, inefáveis, que não é lícito ao homem contar. Então Deus tem outro lugar que não nessa terra, para onde os santos dele um dia irá. Muitos já foram, né? E muitos estaremos indo dentro em breve. Muito bem, amados. Esse mundo aqui, na verdade, não deveria se tornar um lugar atrativo para nós, como falou a irmã Direne ontem no final do mundo. Esse mundo é perverso, esse mundo é mau, é imoral, é corrupto, nós sabemos de todos os males, das cobiças, né? Das invejas, da ganância. Nós sabemos que aqui pai mata filho, filho mata pai, pai engana filho, filho engana pai, vive de guerras dentro da própria casa, dentro da própria família, um dando golpe, o outro mentindo, enganando os outros. Nós deveremos esperar algo melhor do que isso. Existe algo que seja melhor do que dinheiro, que seja melhor do que viagens ao exterior. E Deus está preparando, Jesus está preparando. Tiago 4, 1-2 está escrito assim: de onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, pelos vossos membros guerreiros, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. E se a gente continuar, né? Pedis e não recebereis, e não recebeis, porque pedis mal. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria falar, espero que os irmãos me entendam. Eu sou cristão há mais de 40 anos. Mas eu penso que se
eu tivesse com 20 anos hoje, provavelmente eu não me converteria. Porque o que sai na mídia, como saiu há 15 dias atrás, a respeito de falcatrua de pastores, de engano. Infelizmente, muitos entram no ministério não para ganhar almas, não para preparar gente para o céu, mas para ficar rico mesmo, para entrar na política, e por aí adiante. Dinheiro. O que se passa na ONU, nos campos de guerras, nós sabemos que hoje, exatamente hoje, tem mais de 1.000 pessoas rodopiando no mar Mediterrâneo sem ter um lugar para ir. Amado, porque o mundo é mau, é perverso, guerra, fome, perseguição religiosa, inclusive. O mundo é agressivo, violento, competitivo, traidor. O ser humano é obstinado e perigoso. Eu li uma pesquisa e eu acredito que já faz uns 20 anos, mas eu não creio que tenha melhorado. Essa pesquisa dizia que nos Estados Unidos 30% dos casais americanos, Estados Unidos é um país chamado país evangélico, 30% de casais americanos enfrentam algum tipo de violência. 20% dos policiais americanos ocupavam integralmente o seu tempo atendendo brigas de família. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu participei do Casados para Sempre. Quem já ouviu falar de Casados para Sempre? Eu acho que eu participei da primeira ou da segunda turma de Casados para Sempre. Eu, Gustavo e Paulo Jorge, nossas esposas. E eu vi uma reportagem que em Ribeirão Preto, 80% dos casais não terminavam como família, se divorciavam antes da morte. O número de mulheres espancadas chega aos milhões. Eu diria que não só de mulheres, há muitos homens também que são espancados. Agora, nós lemos uma descrição do Senhor Jesus Cristo que nos chama muita atenção, porque a descrição dele é muito interessante, eu acho muito interessante, porque as pessoas bem-aventuradas, ou as pessoas felizes que ele fala, são os pobres de espírito. Primeiro deles, os pobres de espírito. Eu nem saberia definir uma pessoa pobre de espírito, mas eu imagino naquela pessoa que não está reivindicando nada, não está exigindo nada de ninguém, está vivendo a vida dele e pronto. Ele fala que bem-aventurados são pessoas que choram. Nós achamos que quem chora são molengas. Ele fala que bem-aventurados são as pessoas mansas. Nós pensamos que são aqueles que são guerreiros, agressivos, violentos, quem sabe. Ele fala que bem-aventurados são aqueles que passam fome e sede de justiça. Ele fala que bem-aventurados são pessoas que têm misericórdia, coração mole, coração que se compadece. Bem-aventurados são pessoas limpas de coração. Amados, ser limpo de pele, limpo de roupa é uma coisa.
Agora, limpo de coração. Se Deus refletisse ali no telão o que se passa no coração de cada um de nós aqui, muita gente ia se corar de vergonha. Eu li de Khalil Gibran. Quem já ouviu falar de Khalil Gibran? Ele diz que um psicólogo estava andando na cidade e viu um camarada, nós chamamos de lixeiro, ele limpando a rua, né? O psicólogo parou, olhou, cumprimentou, ele falou para ele assim, arrogantemente, falou assim: eu tenho muita pena de você. E o varredor de rua falou: por quê? Ele falou: porque o seu trabalho é árduo e sujo. Aí o varredor de rua falou: e o senhor, o que o senhor faz? Ele falou: eu sou psicólogo. Ele falou: o que é um psicólogo? Ele falou: eu trabalho com a mente, com o coração, com as intenções dos homens. O varredor de rua falou: eu também tenho pena do senhor. Nossa. Continuou varrendo a rua. Bem-aventurados que são perseguidos. Bem-aventurados os que são vítimas de injúria, de perseguição, de mentira. Quem já foi vítima de alguma mentira? De alguma perseguição? De alguma calúnia? Bem-aventurado. Jesus diz: alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Deus está falando de algo futuro. E depois ele fala: vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Mas quando eu vejo isso aqui, amados, eu fico pensando assim: que influência tem esse tipo de pessoas? Isso parece com uma guerra de blindados contra o travesseiro. Comparando esse pessoal aqui descrito por Jesus e aqueles que estão lá sem Jesus. Quem já brigou de travesseiro? Já fiz isso. Bucha de laranja. Quem já guerreou de bucha de laranja? Pouca gente. Os irmãos vão rir de mim, vai me achar nojento, mas eu já guerrei de bosta de vaca. Mas para nós lá era normal. Nós rebocávamos as nossas casas antigamente com pouco de vaca, né? Era normal, enfiar a mão e tal, o pé, não. Estou vivo, que não mato fora. O apóstolo Paulo falou assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, de sofismas, de arrogância, etc. As armas da nossa milícia não são carnais. Ele está dizendo assim: você, se quiser ser feliz, se quiser ser bem-aventurado, do ponto de vista de Deus, você não vai usar as armas do seu inimigo. Não vai brigar com o seu inimigo do jeito que ele quer. Usa as armas de Deus. E é interessante que esse texto aqui nem fala de oração. Que efeito pode causar a presença desses cristãos no mundo em que nós vivemos? Porque Jesus não prometeu para nós nenhum mar de rosas. Ele sabia muito bem do que ele estava falando.
E ele diz: bem-aventurados sois quando acontecer isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E aí ele usou a analogia do sal e da luz. Aliás, Jesus Cristo usava muito analogias, parábolas. Ele fala: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Agora, ele descreveu primeiro o caráter das pessoas, e agora ele faz uma ilustração, e essa ilustração, ele fala de dois elementos que têm uma presença muito fraca aqui neste mundo. Neste mundo que nós vivemos e que nós precisamos de vencer, que aliás não é novidade, parece que desde antigamente a coisa era assim, mas tem piorado, mas já era ruim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala assim: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corrompidos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. O apóstolo Paulo estava aconselhando a Timóteo, que no meu ver ele estava enfrentando problema dentro da congregação, enfrentando resistência dentro da congregação. Agora, quando eu leio o livro de Êxodo, eu não me lembro, pelo menos, pastor Everett, desses personagens, Janes e Jambres. Agora é interessante que mesmo sem esses, eu lembro que Miriam resistiu a Moisés, Arão resistiu a Moisés, eram irmãos, mas resistiram. Eu lembro que a própria esposa de Moisés resistiu a Moisés, Coré, Datã e Abirã. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, eu não posso provar isso, mas de acordo com o meu entendimento, Moisés teve um bom tempo separado da esposa. Eu vou explicar por quê. Em obediência, Moisés casou-se com uma etíope, midianita, que na verdade seria fora dos propósitos de Deus. Ela não estava acostumada com os rituais hebraicos. E quando Moisés foi circuncidar seu filho, a mulher se opôs duramente. Houve um choque. A mulher o chamou de sanguinário. E é interessante que o texto diz que Deus queria matar Moisés. Parece que Moisés por algum pouco tentou ceder aos caprichos da mulher. E dali para diante, Moisés seguiu a sua jornada sozinho. Nós não sabemos, aí não fala dele com mulher, não fala dele com filho. Até quando ele estava lá no deserto, muito tempo depois, o sogro de Moisés foi levar a esposa e os filhos para Moisés. Então Moisés enfrentou resistência da esposa, enfrentou resistência da irmã, enfrentou resistência do irmão, enfrentou resistência de Coré, Datã e Abirão, enfrentou resistência de mais 300 príncipes que a terra abriu a boca e engoliu. Mas não fala desses Janes e Jambres. No céu onde Paulo arrumou. Eles são aqueles da serpente.
Então vem os teólogos, aí, os estudantes da história da Bíblia, e nos ajuda, dizendo que esses Jambes eram magos egípcios que se opuseram a Moisés quando Moisés se apresentou ao faraó para tirar o povo do Egito. Então Moisés fazia o milagre e eles repetiam o milagre. Falavam, isso aí é moleza, a gente também faz. E amados, eu quero falar uma coisa para você. Eu creio em milagres. Eu creio em sobrenatural. Mas eu creio muito mais em Deus e creio muito mais na Bíblia, nas palavras desta Bíblia. Com milagres ou sem milagres, com cura ou sem cura, nós precisamos ficar firmes no que está escrito. Terceira, João, verso 9, está escrito assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter a primazia entre eles, não os recebe. Deixa eu explicar isso aqui. Pastor Nogueira e Dona Nadir fundaram essa igreja. Eu sei disso, eu participei. Pastor Herbert estava lá na Bahia. Mas agora o pastor Herbert veio para cá, a igreja cresceu muito, ela é outra igreja, tomou outra cara. Pastor Nogueira já foi estar com o Senhor. Mas vamos supor que ele estivesse vivo. E agora, ele quer vir aqui fazer uma visita, mas o pastor Herbert menospreza. Meu pai é velho, analfabeto. Eu não preciso vir aqui. Eu não quero que ele suba desse púlpito. Ele vai passar vergonha. Quantos sabem que tem filho que tem vergonha do pai? Espiritualmente também é assim. De repente isso poderá acontecer conosco. Não, quem sabe, no sentido familiar, físico, mas no sentido espiritual. Eu já vi várias congregações, pastor Herbert já viu várias congregações. De repente, amanhã depois, nós não seremos recebidos nas congregações que nós abrimos. Infelizmente, amados, isso acontece na igreja. Isso acontece na igreja. Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4, verso 14: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Nós não sabemos quem era esse Alexandre o latoeiro, mas a impressão que a gente tem é que era alguém que estava dentro da igreja, fazia parte da igreja. Ele fala mais adiante, eu fui, usando as minhas palavras, eu fui levado ao tribunal e não tinha lá nenhum irmão. Ninguém esteve comigo no meu primeiro julgamento, mas o Senhor estava. Amados, imagina o seu pastor sendo julgado porque ele começou uma construção ali, veio a prefeitura, quis embargar a obra e tal, aí a coisa foi para a justiça, ele virou um rolo. Então ele foi intimado pelo juiz e ele vai lá, e o Robson não vai lá, o Henrique não vai, e na verdade não vai nenhum. O Herbert vai lá para dar a cara a tapa, né? Sozinho. É mais ou menos o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui. O apóstolo Paulo fala assim: saiba, porém, isto, que nos últimos
últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Eu estava falando com a Dirce hoje, aí cedo. Eu posso compreender a alegria do Henrique, da esposa, de ver o filho se preparando para servir, do Robson, de ver o filho se preparando para servir a Deus. Mas a grande maioria dos pastores não tem esse privilégio. Então é motivo de realmente chorar, de alegria. A grande maioria não tem esse privilégio. E depois de algum tempo, de tanto ouvir pregar sobre um versículo isolado da Bíblia, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha não se desviará dos caminhos do Senhor. Eu quero falar aqui também, amados, esse versículo é isolado. Vamos olhar para a Bíblia toda. Vamos olhar para a Bíblia toda. A Eva ensinou Abel e Sete do mesmo jeito que ensinou Caim. Mas Caim não quis. Ele tinha livre-arbítrio. A Rebeca ensinou Esaú do mesmo jeito que ela ensinou Jacó. Mas Esaú foi relapso, foi negligente, foi desinteressado. Ele desprezou a bênção de Deus. Benjamim e José foram ensinados por Jacó do mesmo jeito que os demais filhos. Amados, estudem a história dos filhos de Jacó. Para mim é só mesmo a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mas eram uns malas sem alça. Entre eles, teve aquele que deitou com uma mulher do próprio pai. Entre eles tinha assassinou uma cidade inteira. O que eles fizeram com José, o ódio que eles tiveram de José. Por quê? Porque José sonhou. Quantos aqui já sonharam? Você decidiu sonhar? Você escolhe o sonho que você quer ter. Mas criaram um ódio tão obstinado que a decisão primeira era de matar José. Não matou José por causa da intervenção, mas Simeão especialmente queria matar José. E nós temos um monte de histórias dessas pela Bíblia. Olha a vida dos filhos de Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas olha a vida dos filhos de Davi. Então, traidores obstinados, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Pior, o verso 5 do meu texto aqui diz assim: tendo aparência de piedade, ou seja, parece crente, carrega a Bíblia debaixo do braço, faz oração, de repente até dá alguma oferta para a igreja, fala paz do Senhor, tem saia comprida, usa terno, gravata, tem aparência de piedade. Eu vou falar o texto que eu estou lendo para os irmãos. É 2 Timóteo 3, de 1 a 7. O versículo 5 fala
No final, fala assim: destes afasta-te. Destes afasta-te. Tem pastor que faz a política da boa vizinhança. Eu tenho que ser amigo de todos os pastores. Eu já deixei disso há muito tempo, meu pastor Ernesto. Tem alguns que eu prefiro nem encontrar. Eu conheço a história deles, eu sei o que eles fazem. Eu não quero ser amigo desses. Eu prefiro ter menos amigos, mas amigos de verdade. Amigos que eu posso confiar. Verso 6: porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre. Vive de seminário a seminário, de encontro a encontro, de congresso a congresso. Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Chegou, ou equivale a dizer que chegou ao mais baixo grau de decadência moral, espiritual, sensibilidade com respeito às coisas de Deus. Parece não haver remédio em todas as categorias, em todas as classes sociais, profissionais, inclusive no meio dos pastores. Existe um monte de charlatões entre os pastores, padres, pedófilos, pessoas especializadas em roubos de todos os tipos, especialmente entre os políticos, desonestos, empresários picaretas. Ninguém pode negar a fachada de falsidade que existe em tudo que se vê. E o apóstolo Paulo fala assim: e vai de mal ao pior. Não vai melhorar. Não vai melhorar, tá? O percentual não vai melhorar. O que nós temos que fazer é preparar um povo que seja sal e que seja luz. E que seja realmente, que haja realmente distinção entre o povo de Deus, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Retire-se o sal do mundo e tudo se decomporá. Eu quero falar um pouco desses dois elementos. O sal, ele pode parecer ausente e sem valor, mas se a gente retirar o sal, não vamos perceber logo. Quando você vem para cá, ninguém vem pensando em luz. Ontem a gente veio aqui à noite. Quantos vieram pensando na energia elétrica? Ninguém vem pensando em luz. Mas se der um blackout, a luz apagar, existe um alvoroço. A luz, na verdade, é um elemento também fraco. Nós não estamos preocupados com luz. Ninguém se preocupa com luz. E para mim, aqui o importante é que Jesus falou assim: vós sois o sal, vós sois a luz. Ele não falou assim: vocês parecem luz, parecem sal, vocês representam luz, representam sal, vocês simbolizam luz,
Vocês simbolizam sal, né? Vocês são. Em outras palavras, Jesus, quando ele estava aqui, ele um dia, no meio da multidão, ele clamou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu entendo que para os hebreus, aquilo, quem sabe, para a maioria deles que rejeitaram a Jesus, aquilo provavelmente foi ofensivo, porque eles entendiam que eles seguiam o Deus do passado, o Deus de Moisés, o Deus que guiou o povo no deserto através de um facho de luz que iluminava o caminho durante a noite. Então, para eles, o Deus de Israel realmente era luz. Mas agora vem esse carpinteiro de Nazaré me dizer que é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Mas numa outra oportunidade, ele vira para os discípulos e diz assim: vocês são luz do mundo. Em outras palavras, se eu estou cheio de Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou cheio de Jesus, eu sou luz. Você é luz. O nosso mundo natural é escuro. A luz que temos, ela vem do sol. No nosso mundo espiritual também é mais escuro ainda. E a luz que existe vem da presença de Jesus Cristo através da igreja. Sal. Quando Jesus Cristo disse: vós sois o sal, eu tenho que pensar em algumas coisas. A primeira função do sal para mim é que o sal dá sabor. Sal dá sabor. Ontem o pastor Herbert foi ali numa restaurante, né? Comprar um assado. Você não pensou no sal? Pensou? Não, mas a gente não pensa. A gente vai na churrascaria, a gente não vai lá pensando no sal. Corta a picanha, sai de fumaça. Mas se não tiver sal, normalmente a gente devolve. Ou se estiver passando sal, também devolve. Sal dá sabor. A gente não foi lá para comer sal, mas na verdade nós fomos lá para comer sal. Não fomos pensando sal, porque sal é uma coisa fraca. Ninguém pensa em sal. Mas se o arroz estiver sem sal, se o feijão estiver sem sal, se a salada estiver sem sal, tem uma coisa que pouca gente sabe, especialmente os homens, mas até doce tem sal. Chocolate tem sal, doce de leite tem sal. Todo doce, normalmente as boas doceiras sabem que para realçar o sabor, inclusive do açúcar, é necessário colocar sal. Em outras palavras, amados, para dar gosto a este mundo, não há necessidade de carnaval, não há necessidade de trio elétrico, não há necessidade de shows da Globo, nem mesmo do futebol. Quem dá sabor a este mundo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tire-se a igreja e não haverá mais razão para se viver aqui.
Segundo, o sal normalmente não aparece. Quando a comida está bem temperada, nós comemos o churrasco, comemos o arroz, comemos a macarronada, comemos o doce de leite e nós não lembramos do sal, porque sal não precisa de aparecer. Os artistas, eles precisam de um monte de coisa, né? Eles fazem, antigamente, por exemplo, as caixas de som, aquelas coisas enormes, né? Alguns fazem, ou a maioria, fazem tatuagens, deixam o cabelo comprido, barba esquisita, piercing, sapato listrado, invernizado, tem que ser brilhante, faz um monte de coisa para aparecer. Quando vão cantar, chacoalha a cabeça, eu fico olhando eles roqueiros chacoalhando a cabeça. Como que a música para ser música não precisa chacoalhar a cabeça, jogar cabelo para lá e para cá. Sal para ser sal. O sal não precisa aparecer. Se a comida estiver bem temperada, ela é bem recebida. Se o pastor trouxer a mensagem de Deus, ele pode vir vestido de camiseta e de calça jeans. Pode vir descalço, de tênis. Se ele estiver cheio de Deus, os irmãos vão ser abençoados. Amém. Isso vale para os músicos, isso vale para o ministério de dança, isso vale para qualquer ministério. Precisamos é de unção de Deus. E sal. Outra coisa, amados, o sal, ele precisa estar muito bem distribuído no alimento. Se você morder um pedacinho de sal, especialmente sal grosso, atrapalha tudo. Tem que ser distribuído. Eu penso que há um propósito de Deus. Deus podia criar, por exemplo, o bairro dos evangélicos, né? Não tem o bairro dos japoneses, o bairro dos italianos, aqui não tem isso? Não podia ter o bairro dos evangélicos? Mas para que vai servir isso? Para que serve a nação dos evangélicos? Os crentes têm que estar espalhados. As células ajudam nisso. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Deus te colocou numa escola, ou numa fábrica, ou numa indústria, ou para varrer rua. Deus tem um propósito para você. É Deus que distribui os dons e é Deus que distribui os crentes também. Glória a Deus. Deus quer que você seja luz. Amém. Aleluia. Deus quer que você seja sal. Deus quer que você esteja naquele lugar. Glória a Deus. Para que o seu testemunho seja bênção. Quarto, sal é remédio. Você não pensou nisso? Sal é remédio. Quando as pessoas ficam desidratadas, a maioria das pessoas fala assim, nesse tempo seco tem que tomar muita água, tem que tomar muita água. Mas quando você fica desidratado e vai lá, o médico fala assim, olha, um copo de água, uma meia colherzinha de sal e uma meia colher
bebe. Desidratação não é só falta de água, é principalmente falta de sais no organismo. Quando eu era entre adolescente e jovem, eu trabalhava na roça e trabalhava muito. E de tarde, a gente tirava a camisa estava branca, porque perdia muito sal. Não sei como é que a gente não morria, porque a gente era tão ignorante que não sabia da necessidade do sal. Mas hoje é comum, quando alguém baixa a pressão, já vem alguém e fala assim, como azeitona. Azeitona não é remédio, porque azeitona é salgado. Sal é remédio. Amado, o mundo está doente. Seu vizinho está doente, seu colega de trabalho está doente, quem sabe seu filho está doente. Eu preciso de você. Aleluia, Jesus. Você é sal. Glória a Deus. Amém? Ele precisa de você. Se você exercitar esta função de sal. Sal evita o apodrecimento. 40 anos atrás, 50 anos atrás, não existia frigoríficos como existe hoje. Não existia câmaras frias como existe hoje. Então, normalmente, se você quisesse comer carne fresca, eu lembro minha pequenininha cidade lá no interior, tinha uns 2 ou 3 açougues, as pessoas no dia que matavam vaca, saíam com carro de som na rua anunciando que tem carne fresca. A gente ia lá, comprava 1 quilo, meio quilo de carne, porque não, se comprasse muito, perdia. Hoje não, você vai lá, compra 10, 15 quilos de carne, põe no freezer e pronto. Os frigoríficos, na verdade, eram charqueadas. Matavam aí, sei lá, 300 bois por dia, desossava e jogava num tanque de água e sal, deixava ali não sei quantos dias, virava um tal de jabá, né? Quantos conhecem jabá? Carne salgada e seca. Para não acontecer. Amado, esse mundo está podre. Nós precisamos entender que o mundo está podre. E se a igreja do Senhor Jesus Cristo fosse arrebatada hoje, ia virar uma verdadeira confusão. Aliás, um dia vai acontecer isso. Vai virar uma verdadeira confusão. Porque o que conserva esse mundo ainda assim como está é a presença do Espírito Santo na igreja, misturado a esse mundo. O pouco de luz que temos vem da palavra de Deus, da orientação do Espírito Santo através da igreja. Falando de luz, qual é a melhor forma de desempenharmos esta função? O Senhor Jesus falou, não se acende uma luz para colocar debaixo da cama. Então, o crente precisa ser visível. Nós não podemos nos encolher. Nós não podemos nos recuar. Nós não podemos ser agente secreto no lugar onde nós estamos colocados. Deus te colocou para trabalhar no banco, Deus te colocou para trabalhar numa escola, Deus te colocou numa fábrica, Deus te colocou numa loja de tecido, sei lá onde. Você não pode ser agente secreto. As pessoas precisam saber que você é crente de verdade, crente de primeiro. Tipo Daniel não se escondeu lá no palácio da Babilônia. Chegando lá,
vão ficar desnutridos. Então, faça a experiência, porque eu creio no meu Deus. E eles comeram por alguns dias legumes, verduras, e eles tiveram uma fisionomia ou filosofia, como alguns, melhor do que aqueles que se alimentaram dos manjares do rei. Faça brilhar a sua luz. Coloque a sua luz num velador, lugar alto. Velador fala de proteção. Em outras palavras, nós precisamos ter discernimento, porque os nossos inimigos, usados pelo diabo, vão querer armar contra nós. Aliás, amados, não se pode acreditar em tudo que a televisão fala, em tudo que a revista fala a respeito da igreja de Deus, porque se eles puderem falar mal, eles vão falar mal. Muitos anos atrás, acho que mais de 25 anos atrás, éramos uma igreja bem pequena, lá em Sertãozinho, e a gente tinha um grupo musical muito barulhento. Eu não sei por que os batistas nos convidaram para ministrar para eles lá. E nós fomos lá com toda alegria. E entramos com corda toda. Eu nem me lembro quem pregou, mas eu sei que era uma meninada lá, cantava e tal. O que eu me lembro foi no final, o pastor, quando tomou a palavra, eu acho que ele querendo, não tinha ficado muito feliz com o nosso culto, querendo nos dar uma lição. Ele contou uma história de uns crentes que foram orar no mato à noite. E de repente, lá no meio do mato, o tempo fechou, o tempo mudou, começou uma ventania, uma trovoada, chuva e relâmpago, e os crentes ficaram desesperados, cada um procurando o caminho para ir embora, mas estava muito escuro e eles não conseguiam achar o caminho. Então de repente estava um relâmpago. Quando dava um relâmpago, eles aproveitavam e davam alguns passos no rumo certo. Aí alguém fez uma oração e falou: Senhor, manda mais luz e menos barulho. Mais relâmpago, menos trovão, menos ventania. Sabe que eu até que gostei da ilustração, apesar de que eu não tenho medo de barulho, mas mais luz. Proteja a luz. Nosso chamado é para ser sal e luz. Eu não posso dizer para os irmãos aqui desta igreja, não conheço a maioria por nome, talvez se encontrar na rua talvez não vou conhecer a maioria, mas eu não poderia dizer que você foi chamado para ser pregador, cantor, escritor, dançarino, louvor. Mas uma coisa eu posso dizer: você foi chamado para ser sal. Aleluia. Você foi chamado para ser luz. Glória a Deus. Não permita que o sal perca o seu sabor. Não permita que a sua luz enfraqueça. Seja uma influência positiva e ativa no lugar onde você for colocado. Amém. Porque é fácil ser crente aqui dentro da igreja, mas eu acho que a grande maioria das pessoas vem 2, 4 horas por semana na igreja, no templo, mas o resto do tempo
um mundo podre, é lá que você precisa ser uma influência. É lá que você precisa ser luz. Eu quero lembrar para você que o mundo não nos valoriza e que o sal, apesar do valor que ele tem para todos nós também não damos valor nele. A luz que tem tanto valor que não somente ilumina o nosso salão, mas que gera as turbinas, que geram as moedas lá em Sertãozinho, que produz álcool, que produz açúcar, que geram riquezas. Nós não damos valor a isso. Mas eu já vi várias vezes, quando dá uma ventania à noite e a luz apaga por um minuto, existe uma turbulência no meio da igreja. A nossa luz não pode apagar. Eu vou terminar contando uma história, e essa história eu vi, deve fazer mais de 20 anos, eu não lembro muito bem da história, mas o que eu lembro é suficiente. A história é a história de uma pequena cidade lá na França. Uma cidadezinha que tinha um clima muito agradável, que tinha águas, quem sabe, águas termais, como de Caldas Novas, sei lá, e que muita gente, especialmente idosas, moravam naquela cidade. Era uma cidade pequena, mas que as pessoas gostavam muito daquela cidade, que tiravam férias daquela cidade, e que gostavam do clima, que gostavam das águas. Mas de repente as pessoas começaram a ficar doentes. Todas as pessoas ficavam doentes. E de repente as pessoas começaram a morrer prematuramente, morrer inesperadamente. Isso chamou a atenção das autoridades, que mandaram investigadores para procurar descobrir qual era a causa daquelas doenças, daquela peste, daquela mortandade que estava havendo naquela cidade. Investiga-se daqui e dali, e descobriram que as águas estavam contaminadas. Mas contaminadas como? As águas desciam dos Alpes, das montanhas geladas, era derretimento de gelo, era água pura. Mas, sobretudo, descobriram que aquela cidade tinha um cidadão que era conhecido como o guardião das águas. A função dele era estar diariamente examinando os canais por onde aquelas águas passavam, tirando entulho, tirando folhas, tirando sujeira, tirando algum animal que por acaso morresse ali. E aquele homem, pouca gente sabia que ele existia, e ele morreu no serviço, e ninguém deu falta dele. E por muito tempo, por meses ou quem sabe anos, ninguém deu falta dele. E aqueles canais por onde as águas passavam foram entulhados com folhas podres, animais que morreram, e aquelas águas ficaram contaminadas. Aí, um domingo passado, eu perguntei na minha igreja: vocês conhecem o guardião das águas de Sertãozinho? Aqui em Ferraz tem alguém que cuida das águas. Hoje a gente
diferente, colocam um cloro, tem todo um processo de purificação. Naquela época lá na França não tinha nada disso, as águas vinham naturalmente, era simplesmente tirar o lixo, deixar os canais muito bem limpos e tal. Mas hoje, por causa da grande poluição, existe alguém que cuida. Aqui em Ferraz de Vasconcelos, eu tenho certeza que tem alguém que cuida das águas que chegam da sua casa. E eu vou fazer a mesma pergunta. Alguém aqui conhece essa pessoa? Vocês já pensaram nessa pessoa? Já oraram por essa pessoa? Você sabe que se essa pessoa descuidar das águas, vocês podem ficar doentes, podem até morrer. Lá na minha igreja, por acaso, o cuidador das águas é membro da nossa igreja. Mas ninguém conhece ele. Ninguém conhece ele. É o João Figueiredo. É o João Figueiredo. Mineirão, muito parecido com seu pai, o jeitão dele de falar, simplicidade, alegria. O filho dele é um dos músicos da igreja. O João, ninguém lembra. A gente vai lá tomar banho, a gente vai lá, bebe a água, cozinha com aquela água. Ninguém lembra que tem alguém cuidando daquela água. E por causa dessa pessoa, nós estamos vivos e com saúde. Glória a Deus. Amados, eu passei de água, de luz e sal para água, mas é uma instrução. Nós somos luz. E espiritualmente, se essa cidade brilha, é por causa da igreja que está aqui. Se essa cidade tem sabor, é por causa dessa igreja que está aqui. Se essa cidade tem saúde espiritual, é por causa dessa igreja que está aqui. Se as bactérias estão sendo mortas, por causa dessa igreja. Glória a Deus. Agora, eu sei que nós, que somos luz tem intensidade. Ela pode ser fraca, forte, ou mais forte, ou muito forte. Nós podemos ser apenas uma penumbra, ou podemos ser uma luz forte. Depende de você. Quantos querem brilhar? Amém. Glória a Deus. Quantos querem dar sabor a essa cidade? Amém. Quantos gostaria de que as pessoas pudessem falar assim, ó, vale a pena morar em Ferraz de Vasconcelos? Isso depende de você. Amém. Você pode ser uma influência muito positiva. Tem um hino do cantor cristão que eu já cantei muitas vezes, mas que agora a gente não lembra mais. Mas a primeira estrofe fala assim: não somente para fazer feito singular. Alguém já ouviu esse hino? Não somente para fazer feito singular, é mistério agir com muito ardor, pois talvez algumas almas possa alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algumas almas possam socorrer, brilhar no meio do teu viver. Cadê o Batista? Cadê o Batista? Batista conhece, Batista deve conhecer. Batista também, mudaram tudo, né? Mas eu gosto dessa primeira linha, não somente para fazer um feito singular. Tem muita gente que gostaria de ser um pastor,
o diretor de finanças, o líder de louvor, o baterista. Ah, como a molecada gosta de ser baterista, né? Como que nós gostamos de aparecer? Amados, não é preciso ser uma coisa importante. Quem sabe é dar um banho no velhinho que está do lado da sua casa. Quem sabe é levar um prato de sopa para o doente que está perto da sua casa. Demonstrar amor de verdade para as pessoas. Falar a verdade. Se comportar com decência, com ordem. Respeitar a autoridade. Coisas simples, seja lá o que você estiver fazendo, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Bem, eu gostaria de orar com vocês. Quantos querem ser sal? Quantos querem ser luz? Fique de pé. Aleluia. 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 Oh Deus, maravilhoso, grandioso, santo, nós sabemos, Pai, que esta mensagem nós não ouvimos regularmente. Esta mensagem nós não ouvimos na maioria das igrejas. Nós ouvimos muito, Pai amado, falar do sobrenatural. Nós ouvimos muito falar de milagres. Nós ouvimos muito falar de prosperidade financeira. Mas, meu Deus, nesta manhã, nós queremos falar de santidade. Nós queremos falar de testemunho. Meu Deus, nós queremos falar, meu Deus, de sal e de luz, porque nós sabemos que este mundo é escuro. Nós sabemos que este mundo é destemperado. Nós sabemos que este mundo está apodrecendo. E, Pai, nós queremos te pedir que esta igreja continue sendo luz, continue sendo sal da terra, continue, Pai amado, com a sua função de matar as bactérias, de desinfectar, meu Deus, a podridão deste mundo, de curar os feridos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós queremos um povo preparado para que quando a trombeta soar, nós possamos ouvir e seguir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe a cada um. Glória a Deus. Glória a Deus.